Eu chamo José Barbosa Filho, nasci em Pompeia, São Paulo, dia 12 de 2 de 1951. Meu pai, ele trabalhava como charlatão de dentista, né? Extraía dente e fazia chapa, né? Chamava o nome dele, apelido de Zeca Pedro. José Barbosa sobrinho, mas apelido de Zeca Pedro. Minha irmã trabalha em casa, só em casa mesmo, né? Meu pai deixou a gente pequeno, eu fiquei com uns 6 anos mais ou menos, ele foi, deixou a gente. Meu irmão mais velho tinha 14 anos. E eu, né? Aí ele foi, deixou a minha mãe foi quem terminou criando a gente, né? Somos em 7. Éramos em 7, né? Hoje só restam 2, eu e minha irmã. O mais velho é Antônio Barbosa Neto. A segunda são Heloísa Maria Barbosa, a segunda irmã. E a terceira irmã, ela chama Maria Isaura Barbosa. E eu sou, entre os 7, eu sou o terceiro, né? O quarto, né? Sou do meio. Pedro Ferreira Barbosa, que é o cadeirante, né? Eu me chamo, o outro João Barbosa Sobrinho, e o mais novo, Manuel Barbosa, Manuel Barbosa. Ele morreu em 1997. Ele teve um infarto fulminante. Ele era cadeirante, né? Foi um acidente de carro em 1976. Meu irmão mais velho trabalhava como caminhoneiro para o Alonso de Abreu, que é o Alonso tinha um peixe, faltou gasolina aqui em Maceió, ele foi buscar em Recife. Aí foi com meu irmão. Na volta, o carro virou ali em água, área, para cá de Palmares, uma cidade por nome, esqueci agora no momento. Ele viu numa curva aí, quando vi uma picape, e ele, para não colocar por cima da picape, o caminhão vinha carregado, muito carregado, e para não botar, foi botar o acostamento, o caminhão virou, mesmo fraturou a coluna, ele quebrou o braço, o meu irmão que vinha dirigindo, e ele fraturou a coluna, né, e ficou paraplégico. Uns 6 anos. Ele foi embora para São Paulo, né? Carregou uma moça. Meu pai, ele primeiro casou, depois separou, sei que carregou minha mãe, né? Ele, depois ele saiu com essa outra, né? E teve mais 8, 7 filhos, né? Dessa outra mulher. E ela morreu de parto. Aí ele ficou com os filhos, né? Quer dizer, né? A maioria deles mora em... Tem um que mora aqui em Arapiraca e os outros moram em Aracaju. Olha, e minha mãe, depois ele voltou, o meu pai voltou para Arapiraca, né? Entrou na justiça, ele ficou dando uma ajuda, depois não deu. A minha mãe se virava assim, trabalhava lavando roupa, trabalhava com roda de fumo, né? E depois nós fomos para o sítio, lá nós tínhamos um terreno aqui em Museu da Pedra, fiquei entre Craíba e Lagoa do Rancho, hoje Vila São José, né? E nós passamos 4 anos lá. E depois voltamos para aqui, para Arapiraca. Minha irmã começou aos 11 anos, né, aproximadamente. Ela começou a trabalhar aqui numa loja aqui, aí foi ajudando a gente. Depois começou a trabalhar no Armazém Narciso e conseguiu puxar a gente lá do sítio para cá. Lagoa do Rancho. Nós tínhamos uma casa lá e moramos lá um tempo. Depois voltamos para aqui, ficamos aqui na rua Marechal. Hoje não tem, né? Tinha um chalé que tiraram
o bairro de lá tem um espaço que foi tirado ali. Ficava um chalezinho, fiozinho ali do Zé Cula. Antigamente chamava Zé Cula, que não tem ali a faculdade do... que é a Dona Bezinha, né? Que hoje é a faculdade, acho que é o Cissutor, que é o filho, né? Eu conhecia aquele menino tudo pequenininho ali, era um galeguinho, ele era bem galego ele, né? Tinha um outro que é médico, mora em São Paulo, Rio, né? E minha mãe trabalhava ali, ali era tudo curral de fumo. Aliás, essa região tudo aqui era curral de fumo, aqui não tinha essas casas por aqui, né? Essa casa aqui é mais antiga, essa aqui então tem outra casa, mas isso aqui é tudo curral de fumo aqui para frente, né? Só tinha aquela rua de casa ali, até o posto do Pedro Aristida, né? Não tem o posto de bananeira ali, né? Só tinha casa até ali. Para lá era tudo curral de fumo. Para frente assim, tudinho, curral de fumo ali. Aí a gente depois voltamos, fomos morar na rua Pedro Leão. Porque para lá da linha é Baixão, para cá da linha é centro, né? Pronto. Eu morava antes da linha, que era Avenida Pedro Leão, hoje é Rua Pedro Leão, né? Naquela parte para lá tinha uma cerca de arame ali. Era tudo, não tinha nada de casa ali, não tinha mercado, não tinha nada. Tinha muita vazia ali naquela, né? Defunto Clube ele era um vão, tudo não tinha nada de casa ali. E aí era gramado ali, aí fizeram aquela praça. Aí depois nós viemos para aqui, para a rua Florença Apolinária, onde tem uma casa vizinha aqui à esquina. Muito inteligente, muito assim, procurava ser radical que os alunos aprendessem, né? Quem estudava com ela aprendia. Eu aprendi ou não. Não tinha energia. Casa sem energia e tinha uma casa de taipa, né? Quando nós chegamos lá, tinha aquelas cobras corre-campo, né? Que tem até 2 metros de... Foi preciso matar. Matou muitas cobras que tinha em cima da casa. Aí a gente passou lá uns 4 ou 5 anos, né? Tinha bola nesse tempo. Era enxada para a gente limpar mato, né? Já tinha uns 8 anos, mais ou menos, 8 ou 10 anos. E a gente passou com dificuldade lá. Assim, não que começou a plantar fumo, plantar macaxeira e tudo, mas conseguimos passar, né? Naquele tempo era mais difícil, né? A roupa que usava era calça curta. Quando rasava, se arrebentava, né? Porque naquele tempo não tinha muito tecido como hoje, né? Hoje, a pessoa mais pobre que seja, se veste como um rico. Hoje, todo mundo é rico. Eu não vejo miséria hoje. Eu vejo muita tagarelagem, sinceramente. Porque tem muito... Você não vê aqui no Brasil alguém seco, magro. Você só vê com obeso, né? Tem pessoas que ficam dizendo para aí que tem muita gente morrendo de fome, né? Eu lembro uma vez que a minha mãe tinha matado uma franguinha e tinha faltado farinha. Não tinha nada, só tinha somente o frango para comer, né? E minha mãe tinha dado uma chuvada e tinha passado um córrego, né? Passei várias partes no caminho. E o córrego encheu. E ela foi comprar farinha para a gente colocar para comer com o frango, né? Que foi. E quando ela chegou no córrego, achou muito forte e não voltou. Porque se tivesse ido, ela tinha levado, né? Aí quando voltou, a gente tinha plantado uma macaxeira, ralou a macaxeira, espremeu e fez um grolado lá e comemos com frango, né? Eu comecei a estudar aos 14 anos. Estudei no Hugo Lima, tinha somente eu tinha somente aquela parte que era onde era o clube, né? Do Hugo Lima ali era um clube, né? Vizinho à prefeitura. E fizeram ali, tinha aquela parte ali, tinha duas salas de lado, assim. Depois foi aqui. Né? E da minha família, quem chegou a estudar mais foi eu e minha irmã, que está viva, que mora aqui no Alto Cruzeiro, Maria Isaura. Foi aqui
puxou a gente para aqui, que auxiliou a gente. Porque casou meu irmão mais velho e meu irmão, e ficou somente ela e nós, meus 3 irmãos. Ficamos em 5, né? Aí eu continuei estudando, estudei no Tiburcio. Aí em 1970 eu tem que fazer uma prova para fazer o quarto ano, que hoje é o quinto, né? Fazia arguição, num livro grosso, assim, que estudava um livro grosso, para fazer a prova para poder estudar o quinto ano, que hoje é quinto ano, antes era a quarta série, né? Eu estudei lá no Colégio Bom Conselho até terminei o curso técnico, né? Técnico contabilidade, só o técnico, né? Mas eu não, só fiz terminar o curso. Tinha até o professor Lourenço de Almeida, tem um cartório. Tinha o Benildo. Eu lembro de uma professora que eu sempre estudo no Tiburcio, no Hugo Lima. Tem uma professora muito legal. E tinha os alunos que conversavam muito. Aí, quando foi um dia, ela começaram a conversar, e eu comecei a entrar no embalo também, né? Aí a professora falou assim: até você, Barbosa, né? Que eu era sempre fiquei no meu lugar, né? Sempre quieto, assim, sem conversar, sem bagunçar nada, né? E nesse dia eu inventei, né? Aí eu fiquei assim constrangido, porque eu sempre fui calmo, né? Sempre procurei ficar. Eu fiquei assim constrangido com o que eu respondi a ela, né? Que eu não era de responder, professor, né? Nunca respondi ao professor. E dessa vez eu falei: e os outros, professor? Né? Falei assim, eu digo, que eu não ficar sempre, né, porque eu sempre assim, eu sou assim, mas eu sou muito tímido, muito caseiro, né? Nunca fui assim de bagunça, não, nunca tive. Porque eu sempre fui caseiro, eu ainda hoje sou, né? Me casei, até a minha sogra, né, disse que depois dessa que me chamou de matuto, né? Eu nunca fui assim de... Já teve os irmãos que eram mais determinados, né? Como, por exemplo, esse que é cadeirante. Ele trabalhou até de oficial de justiça aqui, né? Ele desafiava muito. Pedro Ferreira Barbosa. Ele trabalhou de oficial. Assim, aqui no tempo, o oficial de justiça não recebia salário, não recebia nada. Recebia uma ajudazinha de custo, se era da prefeitura, recebia uma ajuda de alguém, mas não recebia para as pessoas, não tem lembrança como, mas não tinha salário. Hoje o salário de um oficial de justiça é muito grande, né? Aí foi justamente que ele tinha feito concurso para oficial de justiça, ia trabalhar, foi nesse período que houve o acidente e ele ficou paraplégico e não teve condições de assumir. Aqui no Parque César Cunha era plano de jogar até bola aí. Tinha uma lagoa, muito, né? Ali era onde fazia... eu não alcancei não, né? Cerâmica, olaria, não alcancei não. Se era na época, mas eu não morava aqui. Na época. Não tinha mais, tinha só o açude, que era muito poluído. Né? Aí quando começou no governo do Silvio Leão, como prefeito, ele começou a aterrar a lagoa, tirava aquela lama podre, né, aquele bairro, e levava e trazia areia e jogando ali. Ele foi aterrado todinho ali. Isso era muito grande ali, tinha muita água, né? E chegou até a morrer gente afogada, cavava aquele buraco e fazia o tijolo. Tem até um tijolo aí que é da época daquele tempo ainda. Tijolo desse tamanho assim. A delegacia era aqui, ficava aqui, na beira da lagoa. Era vizinha à fábrica de vinho. A feira era Piracatuma, quase toda a cidade, né? Era o comércio ali, subia para a rua Lúcio Roberto, ia para a Rua do Peixe, que era, né? Ia para a Rua 15. Aquela rua ali ficava tudo cheia. Eu cheguei a trabalhar nas feiras, que eu negociei com alumínio, né? Na década de 69. Eu comecei a trabalhar como vendedor de alumínio para outra pessoa, né? Eu ajudei assim, ia para as feiras de caminhão, aqueles caminhão pau de arara, aquele caminhão
de caminhão de feira, né? Em cima das cargas, né? E saía daqui à noite, né? E depois eu comecei a vender, minha mãe, meu irmão. Assim, era até alumínio e pã que vendia. Quem era, tinha aqui armazém aqui, tinha o Casa das Louças e tinha o armazém, o Adalberto, né? E tinha o Sala de Alumínio, que ele comprava vários caminhões, 2, 3 caminhões por mês de caminhão de alumínio, e vendia por aqui, nessa região, ele aqui vendia por aqui. Vendia nas feiras, no chão, botava no chão e botava alumínio. Eu vendia, eu ia para uma feira, minha mãe ia para outra. Aí depois, em 70, quebramos, né? Porque foi uma seca muito ferronha e não teve condições. Aí eu fiquei sem trabalhar. Porque hoje você tem um auxílio, né? Naquele tempo não tinha, né? Então a minha irmã trabalhava, sempre foi o sustentar que foi minha irmã. Quando ela trabalhava e estava em casa, enquanto a gente estava trabalhando, ajudava também, né? Aí um ajudava o outro, um tempo passava o outro, né? A energia quem fornecia era o Valdomiro. Era aquele motorzão, né? Só tinha energia até umas horas depois. Foi que chegou a eletricidade. Aí depois melhorou. A festa do Bom Conselho, Nossa Senhora do Bom Conselho, né? Aqui no centro. É que eu passava, andava muito, assim, não tinha dinheiro para gastar, né? Mas fazia só andar. Na época, até 1973, eu nunca botei álcool na minha boca. Aí eu trabalhando, quando comecei a trabalhar de vigilante no Banco do Nordeste, aí eu tinha um amigo, que um amigo às vezes leva a isso, né? Um amigo leva outro pro buraco. Tem um amigo e tem um amigo, né? Que ele pensa que você está favorecendo, mas às vezes não é, né? Como eu tenho o exemplo de um colega que se formou comigo em contabilidade, ele era amigo de um outro amigo, ele saía daqui para Maceió, chegava em Maceió e ficava bebendo. Às vezes ia para um canto e deixava ele bebendo lá. Depois viciou, terminou morrendo com alcoolismo. O outro ainda hoje está vivo, né? Mas o rapaz morreu logo, né? Fomos colegas de... Né? Nesse tempo, foi o posto do prefeito, não sei se foi um prefeito aqui, não sei se foi Gino Vital, foi um prefeito. Aí nós fomos para algumas festas de posse, né? Rapaz, tem tanta bebida que comecei naquele tempo, né? Eu sei que eu saí daqui numa sexta-feira, a gente foi para... Aqui perto de Palmeiras, tem uma cidadezinha ali. E depois nós fomos para outra cidade. E depois passando por aqui, por Arapiraca, fomos para Traipu. O nome da empresa Nordeste Segurança de Valores. Eu fiz em Recife a prova lá, né, para ser aprovado. Fui lá fazer para Recife, como se faz hoje, né? Na Nordeste Segurança de Valores, que hoje está incorporado nessas empresas que estão aí, né? Que a Nordeste Segurança de Valores vendeu, comprou, não sei o que foi, né? Que ela tinha no Banco do Nordeste, Brasil era Transforte, e no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste era Nordeste Segurança de Valores. Eu fui para lá, na época não tinha ninguém, ele queria pegar a pessoa daqui mesmo, né? Fui lá, eu preenchi lá um documento, fiz um teste lá e fui aprovado, né? Até quando eu cheguei lá, eu trabalhei até um dia no escritório da Globo, né? Ali eu passei uma noite, estava faltando... Eles me exploraram lá, viu? Eu trabalhei durante o dia, depois trabalhei à noite, e à noite eu fui trabalhar numa empresa lá de alumínio, negócio de alumínio. Foi uns 2 dias, parece. Depois eu vim embora, aí comecei a trabalhar aqui no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste, como vigilante. 3 anos e 10 meses. Chegava de 7 horas, meio-dia fechava, eu vinha almoçar e voltava. Eu tenho 2 vigilantes só. Um morreu, era o Gomes, depois ele é até ex-militar. E depois veio o George, né?
Ele aí fez o concurso na CEAL, na Casal, e saiu da vigilância e foi para trabalhar na Casal. Aí veio esse Gomes. Né? Esse Gomes até já morreu. Aí em 76, eu pedi as contas. Olha, na época não tinha, o que tinha a gente tinha que pegar, né? Não tinha outra universidade, não podia estudar fora. Aí eu fiz vestibular aqui, antes era a Faculdade de Filosofia de Arapiraca, né? Tem até uma blusa da época, né? A Faculdade de Formação do Professor de Arapiraca, né? Que foi até para substituir o professor de curso médio, que não tinha, que hoje era curso médio, hoje é fundamental, né? Então, naquele tempo não tinha, aí eu podia ensinar até curso médio, né? Aí depois depois tinha que fazer essa estrutura plena para poder, né? Aí já foi depois de mais de 10 anos depois, né? Aí eu terminei em 83, né? E quando foi 82, né? Não tenho lembrança quando foi. Comecei em 79, fui 4 anos, 3 anos do curso. Em 88, 86, eu entrei na prefeitura, trabalhei como administrativo. Trabalhei 2 anos. Foi civiliano na época. Eu trabalhei, aí quando foi lá eu pedi transferência para... Aí estava faltando um professor, fui para a educação. Aí fui trabalhando no Tiburcio. Aí estava ensinando matemática. Eu podia ensinar matemática, estatística, na época tinha estatística, hoje não tem mais, tirou tudo, né? Aí depois eu fui para Pastor Moreira da Costa. Foi que era na Rua Brasília, que era a escola do município, da Assembleia de Deus. Aí fui trabalhar no Canafisla, passei quase um ano lá, depois fui para o Boa Vista, mas lá, se eu perder a vida por causa do emprego, eu digo, eu prefiro perder o emprego do que perder a vida. Chegou um aluno lá e perturbando sem ele querer deixar da aula, aí eu só porque mandei ele sentar, não foi, depois ele foi e inventou uma história que só encostei só a mão dele assim, para sentar. Aí ele disse, tá me empurrando? Aí foi falar para a diretora, né? Aí a diretora foi, chegou, depois veio a mãe. A diretora foi dar apoio ao aluno, né? Que tá certo. Então de hoje não vou trabalhar mais aqui não. Pode me remover para a secretaria que eu não vou trabalhar mais não aqui. Aí na época a diretora era a Rita, ela morava aqui vizinho. Eu digo, eu vou querer transferir do lado, não vou ficar lá não. Porque era muito perigoso ali. Aliás, no bairro Boa Vista. Hoje tá bom, hoje modificou tudo, né? Quem manda é os alunos mesmo. Aí quando foi depois, eu fui para Massaranduba. Desde 2000 até 2017 agora, eu me aposentei. Escola Manuel Rodrigues da Silva. Teve vários professores que foi ameaçado mesmo. Eu fui ameaçado. Botaram areia na minha moto que fazem. Me ameaçaram, só que eu tava nem aí. Uma vez eu falei para meu testemunho do Caldeirão do Hulk, né? Quando ele inaugurou, de um menino de 14 anos, né? 10 anos depois ele fez o Caldeirão do Hulk, chamou aquele mesmo rapaz. O cara tem das drogas, aquele negócio aí, ele disse que se ele fez tudo para deixar, entrou em todo tipo de droga, né? Bebida, tudo. E depois ele disse o seguinte, se caso ele tivesse pior inimigo, ele não daria droga para ele. Eu falei esse exemplo na sala, simplesmente. Aí o cara lá de trás não sabia que os caras usavam droga. Se usavam, não tinha nada a ver, eu ia lá na minha aula, né? Aí o cara disse, velho da cara de... Eu não sabia por quê, qual o motivo. Depois foi que eu vim analisar, porque eu contei o exemplo. E depois me disseram que ele usava droga e era traficante. Eu digo, rapaz... E recebi ameaça de outros, né? A minha menina, ela trabalhou na escola aqui e a diretora, né, veio um aluno lá perturbando, a diretora foi dar razão não, assim, um professor lá foi dar aula, aí a menina reclamou. Aí veio
a diretora com a mãe do menino, a menina e a menina, aí disse que ela estava errada, o professor estava errado. Aí quando ela viu aquilo, disse, não, não vou mais querer escola. Aí desistiu. Aí entrou noutra área, que não era nem dela. Eliane Miriam Barbosa, o nome dela, que eu dou meu nome. Eu conhecia assim, eu frequentando a igreja e eu pretendia me casar, né? Que eu fui para o convento, mas quando eu voltei do convento, eu fiquei lendo a Bíblia, né? E a Bíblia ficou me cobrando que eu tinha que evangelizar alguém, né? E antes de eu aceitar Jesus, eu bebia, fumava, né? Só nunca usei droga, nenhum tipo de droga, somente a bebida, né? E andava assustado. Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz essas coisas, né? Mas eu sempre caseiro, sempre em casa, né? Eu morando aqui. E peguei um monte de comprimido vencido, caso eu... Querendo me suicidar, o diabo querendo que eu me suicidasse, né? E eu... não tinha, assim, força para deixar, queria deixar de beber e não conseguia. Teve, às vezes, pessoas que dizem, por que a pessoa não deixa de beber? Só bebe quando quer. Não, não é. É o diabo mesmo que bota o cabo para beber. Não tem esse. Todos, né? Bebeu, o diabo incorpora. Não tem bom. Ele que não diga, mas é. Ele diz, bebe socialmente. Mas você bebe, mas você faz alguma besteira depois que bebe, né? E depois você, né? E quando foi uma certa vez, meu pai veio, ele bebia também, né? E quando uma vez fui levar ele na casa da minha irmã paterna, que ela morava aqui no Santa Esmeralda aqui. E ela estava, disse, foi uma vez para mim, ele falou para mim que ela ia ser crente. Estava morando na casa do pastor e depois fui ser crente. Eu falei, tudo bem. Eu tinha voltado do convento recentemente e quando meu pai veio, meu pai está bebendo na praça, aqui na Praça do Alto, aqui da Santa. Eu fui levar ele lá na casa dela. Quando eu cheguei lá, foi no dia de sábado, e estava havendo ciclo de oração, né? Das senhoras estavam orando ali. E ela entrou, eu entrei com ele, porque estava muito bêbado, para não ele deixar perturbando, né? E quando terminou ali, eu fui levar ele lá na casa da minha irmã, deixei ele lá e vim embora. 15 dias depois, lá vinha ele, mais bêbado ainda. Ele vinha até com uma bicicleta. E eu tive até que carregar ele nos braços ainda. Aí, quando foi nesse dia, já foi no domingo, e lá era a escola bíblica, estudo bíblico, né? E eu entrei, assisti com ele, sentei do lado dele, estava me perturbando, que estava perto dele, acalmando ele. Quando terminou, no final do culto, o pastor convidou que eu fosse à noite fazer uma visita. Eu fui, olhei uns quadros, assim mostrou alguma da igreja, né? O que a igreja faz. Aí quando Aí eu fui à noite no culto, né? Deixei ele lá, fui na academia, deixei ele lá. Até ele cuspiu só na minha cara. Teve até um pita aqui que vizinha disse, se fosse meu pai, ele não aguentava isso não. Porque pai, né? Pode ser quem for, né? E quando foi a noite eu aceitei. Aí o pastor fez convite e eu não... Disse que eu aceitaria levantar a mão. Eu não... Pesou, né? Mas quando fui, levantei até hoje. Deixei de fumar, de beber, não andei mais assustado. Ando para todo canto, né? Nunca usei uma arma. Usei arma quando trabalhava no banco, né? Mas nunca dei nenhum tiro, nem de espingarda, sou catepeiro. Né? Que hoje você tem que ter treino, né? Nas empresas, né? Naquele tempo era mais tranquilo, né? Aí aceitei Jesus até hoje e louvo a Deus por isso. Então, quando foi nesse período, eu fui para... Daqui na igreja, saí e fui para a Assembleia de Deus. Passei um tempo lá. Aí fui para congregação lá na Coab Velho, que é Nova Esperança, né? E ali começamos a olhar e comecei assim, né? Olhando depois o convite que eu fiz, que eu namorar com a minha, quando estava próximo para me casar, aí aconteceu alguma coisa e acabava o namoro, né? Noivado. Noivei só 2 vezes. Primeira,
Aí na segunda vez que eu noivei, eu digo, eu vou noivar, não vou mais namorar, vou noivar e casar logo. Eu noivei antes, mas a outra ela desistiu, né? Né? E fez bem porque era muito nova, né? Só podia casar com a assinatura dos pais, né? 42 anos. Eu falei com ela que ia fazer uma surpresa. No aniversário dela, eu fui lá e que, né? Aí pedi ela em casamento. Aí o pai dela chamou e perguntou se ela queria, aceitava, aceitou. Aí casamos até hoje, graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus. Né? Tenho 2 filhos. Lá na Coab mesmo, lá na igreja da Assembleia de Deus, lá na Coab, Pastor Cidrone. A festa foi uma festa simples, assim, né? Os convidados foram para lá e tinha bolo e refrigerante à vontade. Tem um casal, Eliane Miriam Barbosa, a minha filha, e o meu filho José Miquel Barbosa. A menina foi na casa do Senhora de Fátima, né? E o menino foi no hospital regional. A menina ela mesmo, sofreu muito, né? Mas o menino foi lá, o doutor disse que ele ia nascer no meio da rua. Já tinha dilatação, já. O médico chegou lá, fica aqui logo. Assim, a fotografia entrou por um acaso, né? Eu tinha não sei se você conhece aquela máquina 147, aquela máquina que você fazia a foto quadrada. Aí eu tirei vários filmes, aí fiz as fotos e levei, né? Foi lá revelado no Moisés, foi no Moisés, foi no Nilson, né? Que eu trabalhei muito tempo com o Nilson ali. Nilson, na época que o Nilson trabalhava ali, ele não dava investimento aqui e mandava para Maceió. Aí fiz as fotos e levei para a escola. Mas a metade, alguns levaram, né? Não pagaram. Aí até a diretora disse, tem que pagar todo mundo, mas muitos levaram. Eu também não. Foi. Depois eu fui pegando experiência e fui fazendo diferente, né? Aí depois que foi uma tabela comprida, que fazer quadrada, eu tinha que recortar. Aí tinha que pagar, mas o lucro ficava muito pequeno. Aí depois comprei uma máquina, aquela que era de fazer filme de monóculo. Né? Já melhorou, né? Que com o filme fazia 80 fotos. Né? Aquele filme de 36 fotos fazia até 70 e poucas fotos, né? Mas às vezes aproveitava o início e o final e, né, fazia muita foto. E batia 2, 3 filmes no desfile, ou na escola mesmo, e fui ganhando uns troquinhos, né? Porque o salário naquele tempo, eu tive o salário sempre muito pequeno. Nunca, na época civiliana chegou a passar 7 meses sem receber, né? Na época era solteiro, né? Aí, até o Estado também ficou devendo. Era difícil naquele período. Hoje não, hoje tudo vem de cima, né? No tempo do Suruagi, quando vinha a verba, vinha para o Estado. O Estado soltava quando queria, né? Eu não sei como foi o sequestro. Eu sei que o menino aqui desapareceu e houve uma mobilização da família da, da, da esposa do meu irmão, que é a família aqui do Zé Luiz, o genro dele, mais a filha, fizeram as fotos e espalharam. E entrou na polícia, né? A polícia foi atrás, né? Na época, o delegado aqui era o Cícero Torres, eu era secretário. Eu sei que ele mobilizou e conseguiu pegar lá do sertão, não estou lembrando, não sei se Major de Idade, foi para aquela região lá. Uma moça lá, uma mulher que tinha distúrbio, né? Aí foi que conseguiu pegar ele, né? Ela disse que estava, não sei assim bem, disse que ia criar, não sei, disse que tinha. Aí quando chegou, parece que tem uma foto aí, que aquela foto que você tirou, parece que foi no dia que ele chegou. Tava bem magrinho. Assisti muito filme. Cine Trianon, que era né, Cine Triunfo. Cara, assisti muitos filmes de Zorro, filme de Zorro, que era um filme engraçado, né? De todo mundo. Conheci, mas eu era menino, né, quando eu morava lá no sítio. A minha avó, ela era cocunda, problema de coluna. Meu avô, ele morreu mais de 80 anos. Ele tinha. Antigamente, quem tinha úlcera, hoje se cura, né? Naquele tempo, quem tinha úlcera
Antônio Lourinho, e minha avó chamava Esther, mas eu não tenho lembrança do nome completo, não. Parte de mãe. E o parte de pai é José Ferreira, parece que é Antônio Ferreira. Peraí. Eu era José Ferreira, não tenho lembrança não, porque meu avô, parte de pai, era preto. Os beiços lá, como se fosse africano, né? Ele tinha os beiços bem... Eu conheci um irmão dele que morava em Brasília. Ele trabalhava lá, ele era funcionário público. E ele fez uma visita aqui, eu conheci. Minha avó não conheci não, ela era holandesa, ela era branca, galega, né? Por isso meu pai é branco. Ele morreu de congestão, uma comida e morreu aqui no Pujuco, numa casa, tá morando com um dos filhos da família. Ligaram para cá e eu fui com meus irmãos, fomos pegar ele lá e estava lá, secretário tudo dentro de casa. A gente tinha aproximação. Às vezes, quando ele bebia, que estava perturbando, vinha aqui, a gente ia lá para, né, dar um suporte. Né? Mas ele queria trazer ele para aqui, ele não quis. Eu queria que ele, né, tivesse o seu dia de vida melhor, né? Mas bebia muito. Aí. A minha mãe morreu ela tinha problema de barbeira, né? E problema de coração, morreu internada no Hospital Santa Maria, por doença de Chagas, coração. Ela morreu com 74 anos. Eu moro com minha esposa e meu filho. Minha filha mora na casa dela. Minha filha é militar, né? E o meu filho está trabalhando naquela negócio de telefonia, né? Eu fui para a igreja Assembleia de Deus, Fé, Graça e Paz, né? Graças a Deus, está uma bênção, né? Deus tem operado maravilha, tem feito muitos milagres, né? Tem pessoas que estão designadas pelo médico quando a igreja ora de Jesus ouve, né? Muita gente tem sido desenganado, mas Jesus tem pressa. O pastor mesmo, ele é câncer de esôfago, né? No Hospital das Clínicas, foi designado pelo Hospital das Clínicas e foi feito um milagre lá que ele ficou sarado até hoje. Não toma nada de remédio, não tomou nenhuma radioterapia, nem quimioterapia, nada disso. Ele é o meu salvador. Deus que me deu a vida nova, vida é vida, vida que antes eu estava morto, hoje sou vivo. Né? Porque morto não é você estar no caixão. Você está vivo aqui e você está vegetando. Né? O vegetar é morto. Né? Você tem duas mortes. Quando você nasce, você aceita Jesus, você nasceu de novo. Quando você morre, você não dorme, você dorme, porque você tem nova vida. Né? Porque, eu digo assim porque você observa o seguinte, eu bebia, fumava, jogava, andava me prostituindo, mas ele me libertou disso tudo. Né? Não bebo, não fumo, não jogo, e não de me prostituindo. Porque e tenho paz, né? É que venha estar bem, né, com Deus na vida, principalmente Deus na vida. Né? Segundo, a saúde. Terceiro, a família. Né? Que você, com esse suporte, 3 suportes, você tem paz e você tem a harmonia. Né? Esse é o suporte que nós temos que ter, todos nós. Né? Você com paz, né? Primeiramente, você tem Deus na vida, você tem paz. Segundo, você tem saúde, você vai adquirir o que você vai querer. Né? Terceiro, a família. Quando você adoece, a família está ali e acolhe. Né? E você observe que Deus fez o homem para servir a ele, para ter paz. Mas o mundo está conturbado. Né? O diabo ele tem a tendência de querer destruir o homem. Né? Não é que destruir Deus, porque Deus não é destruir. Deus ele tem o seu poder. Até o diabo é de Deus também. Né? Que Deus foi quem fez o diabo. Não fez o diabo. Houve a transformação em diabo. Né? E tem muita gente que brinca com o diabo. Né? Tem até a igreja satânica, satanismo, né? Para prova que existe Deus. Né? O Deus verdadeiro e existe Deus
Rastreio. Então, você vê o seguinte, eu tenho um rapaz que estava trabalhando de servente e o outro o pedreiro. Aí estava criticando do crente. Aí começou a criticar do crente falando, eu digo, olha, o diabo é tão crente que quando ouve falar o nome de Jesus estremece e foge. Né? A verdade é essa, né? Eu digo, né? E por isso o rapaz calou e ficou quietinho, né? Por isso que hoje não estão querendo que se expulse o demônio né? Por quê? Porque quando você tem paz, você tem Deus, você tem paz. Quando você não tem Deus, você não tem paz. E Deus é a solução da humanidade. Né? Eu não sei dizer assim, porque eu não sinto dificuldade, né? Porque eu me mobilizo, né? Eu não tomo nenhum medicamento para a saúde, né? Eu tomava para próstata, mas eu estou fazendo uma alimentação natural que não estou mais precisando. Está melhor do que a medicação do médico. Né? Porque a natural está sendo mais efetiva do que a medicação que eu estava tomando. A medicação que eu estava tomando estava me prejudicando. Né? Me prejudicou. Né? O tempo que eu passei uns vários anos tomando, me prejudicou numa parte. Né? O deputado falou comigo se poderia fazer. Eu vinha do Mercado São Luís, vinha naquela Avenida Ceci Cunha. Né? Aí ele parou o carro e mandou o motorista do carro, me chamou e falei com ele. Ele mostrou umas fotos da raiz de Arapiraca, então perguntou se eu gostaria de fazer. Aí ele explicou alguma coisa, mostrou algumas pessoas que foram. Rapaz, eu tinha mais coisa para contar, só que a minha. Eu não tenho a mente fotográfica. Tem pessoas que têm a mente fotográfica, né? É só agradecer a Deus porque é o seguinte, eu com 72 anos, né, eu tenho um problema de próstata, mas não, né, espero em Deus que eu viva até o dia que Ele né, está na sua presença, né? De mais coisa, é só agradecer. Né? A Deus pela vida, pela família, né, que é uma família muito saudável. Graças a Deus, meus filhos são todos saudáveis, né? A minha esposa é uma benção, né? Você tem só agradecer a Deus, porque é o que eu tenho que fazer. Né? Demais coisas só. Tchau e fique com Deus.